A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Vamos meditar na palavra de Deus? Pegue a palavra do Senhor, por favor. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra. Nós também podemos providenciar um exemplar do Evangelho Santo para você. E assim que você encontrar em reverência a palavra de Deus, fique de pé, por favor, para que possamos fazer a leitura inicial. Em 3 meses, Deus vai abençoar muito a sua casa. Em 3 meses, Deus fará coisas grandiosas e poderosas em nome de Jesus. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Quem crer que esta palavra é verdadeira, diga glória a Deus. Eu não sei se os meses que a arca ficou na casa de Obed-edom foram outubro, novembro e dezembro. Eu não sei, não está escrito. Mas uma coisa é fato: durante 3 meses, a arca do Senhor ficou na casa deste homem chamado Obed-edom. E eu fico imaginando o que Deus pode fazer se Ele ficar na tua casa, não apenas 3 meses, mas durante todos os teus dias, até a vinda do Senhor Jesus. Se em 3 meses Deus mudou a história de Obed-edom e da sua família, porque a arca representa a presença de Deus. Se em 3 meses a presença de Deus na casa de Obed-edom transformou sua casa, abençoou sua casa e tudo quanto ele tinha, se a presença de Deus estiver na sua vida todos os dias, até a vinda do Senhor, Deus fará coisas grandiosas e poderosas para a honra e para a glória do nome dEle. Quantos creem nesta palavra? E quantos creem que o mesmo Deus que em 3 meses mudou a história da família de Obed-edom é poderoso para fazer isso também na sua vida? Diga glória a Deus. Eu vou ler, todos que estão conosco em nossa sede estadual aqui em Porto Alegre, leem após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a tua casa. Amém? Agora vamos profetizar em nossas vidas, vamos falar conosco. Você vai dizer assim, ó: e o Senhor ficará em minha casa todos os dias até a vinda do Senhor Jesus. E o Senhor irá prosperar toda a minha casa. Tudo que eu fizer, a minha família
Quem crê na palavra e naquilo que você acabou de falar, quem crer, então desocupe as mãos e vamos dar para a palavra do Senhor a maior e melhor salva de palmas que o Rio Grande do Sul inteiro já deu para a palavra de Deus. Vamos aplaudir, igreja. Você que nos ouve pela rádio, nos assiste pela internet, junte-se a nós aqui, na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, e glorifique a Deus conosco. Vai aplaudindo o povo de Deus, vai glorificando, vai exaltando. Abra sua boca, erga sua voz e diga glória a Deus. Vai por tua conta agora. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, fale conosco agora, através da pregação da tua palavra. Remove todos os impedimentos e tudo que atrapalha, que eu diminua, que o Senhor cresça. Envie a tua palavra com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento e com salvação, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis tomar o vosso assento, podeis se assentar. Muito bem. A arca do concerto, a arca da aliança, a arca de Deus, ou arca da presença, era o objeto mais valioso, mais importante do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Israel. Foi o próprio Deus que mandou produzir, confeccionar, fazer esta arca. Em resumo, era uma caixa de madeira revestida de ouro, com argolas nas pontas, 2 varas e uma tampa chamada propiciatório. E nessa tampa Deus mandou esculpir 2 querubins, um de frente para o outro, e sobre esta tampa Deus manifestava a sua glória, Deus manifestava a sua presença. E na construção do tabernáculo, o primeiro templo feito para Deus nessa terra, essa arca ficava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, além do véu, e ali Deus se manifestava. A arca para o povo de Israel significava vitória. Para você ter ideia, quando Israel estava em guerra, quando Israel estava em batalha contra um adversário, não era o rei ou os soldados mais fortes que estavam na frente. Eram os levitas carregando a arca. E quando os soldados de Israel viam que a arca de Deus estava diante deles, eles ficavam muito confiantes na vitória, porque eles tinham certeza, não estamos só. Deus está no meio de nós e Deus vai nos dar a vitória. Infelizmente, em um determinado momento, por conta do pecado, da desobediência, daqueles que deveriam dar exemplo, o sumo sacerdote Eli, seus filhos Ófine e Finéias, que eram homens terríveis, pecadores, blasfemos, que eram homens que compactuavam com o pecado. Para você ter ideia, esses 2 homens, Ófine e Finéias, eles se prostituíam de tal forma que mulheres faziam fila na entrada da tenda da congregação. Eram homens sem temor. E para piorar a situação, o pai, Eli, não os corrigia, não os cobrava, não os punia. Eli era um pai que passava a mão na cabeça dos filhos errados. Deus permitiu que esses homens fossem mortos. Eli, quando soube da notícia da morte dos filhos, mas principalmente que naquele dia Israel não havia apenas perdido a batalha contra os filisteus, mas que a arca havia sido roubada, o próprio Eli morreu. Ele tomou um susto tão grande que caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e ali mesmo ele ficou. Sua nora estava grávida, entrou na hora, no trabalho de parto, e
teve um filho, homem, e chamou esse filho de Icabor, que significa: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus havia sido roubada. Os filisteus, que entendiam que aquela arca era importante para Israel e sabiam que quando aquela arca era levada para o campo de batalha, Israel vencia, levaram a arca para o seu país, porém se arrependeram amargamente, porque durante o período que a arca ali ficou, a presença poderosa de Deus causou muitos males ao povo filisteu. Deus não iria permitir que a arca no qual ele se manifestava ficasse no meio de um povo, não pelo fato de ser inimigo, mas por conta de ser um povo pagão, de um povo pecador, de um povo que não cria, de um povo que não acreditava nele. Então Deus os puniu e eles mesmos decidiram devolver a arca, e assim devolveram. Esse período é marcado posteriormente pelo início do governo do rei Saul. E durante o reinado de Saul, em nenhum momento Saul se interessou pela arca. Em nenhum momento Saul fez questão de ter a arca consigo ou de colocá-la no seu devido lugar, que era no tabernáculo. A arca ficou no lugar chamado Kiriat Jearim por alguns anos, mais de décadas, e durante todo o seu governo, Saul não se importou em trazer a arca de volta para o seu devido lugar. Posteriormente, Davi assume como rei de todo Israel. E Davi sabia: para que eu possa ter um bom governo, para que eu possa ser um bom rei, a presença de Deus tem que estar no meio de quem? No meio de nós. Não foi promessa de campanha, mas a primeira grande atitude que Davi tomou foi justamente mandar em busca da arca e trazer a arca de volta. O anseio era tão grande para trazer a arca de volta, que Davi conseguiu reunir 30.000 homens. E esses homens foram em busca da arca da presença, porque eles queriam a presença do Senhor de volta no seu meio. Olha o que diz aqui, capítulo 6, versículo de número 1, está escrito: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Amém, minha gente? Vamos em busca da arca. A arca tem que voltar para o seu lugar de fato e de direito. Se eu quero ter um bom governo, a presença de Deus tem que estar no meio de nós. Essa vai ser a minha primeira grande obra, essa vai ser a minha primeira grande ação. Vamos em busca, vamos trazer a presença de Deus de volta. E a arca do Senhor, do Deus que habita entre os querubins, que se assenta entre os querubins, estará outra vez no meio do seu povo. Diga glória a Deus. O problema foi a maneira que foi feito. O problema foi a forma no qual essa arca começou a ser trazida. Veja bem, versículo de número 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, guarda esse nome, Uzá, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Diga glória a Deus. Foi uma festa. A arca na frente, nesse carro novo, mas puxado por bois. Aiô à frente, Uzá atrás,
e todos os demais. E na medida com que a arca ia se aproximando, os homens iam tocando seus instrumentos, cantando, dando glória a Deus. A alegria tomava conta do povo de Israel. Por quê? Porque a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, estará de volta ao meio do seu povo. Estará de volta com o seu povo. Diga glória a Deus. Até que algo terrível acontece. Veja o que é que vai acontecer, versículo de número 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzar a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzar, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. O boi tombou, a roda do carro bateu numa pedra, ou então caiu no buraco, e a arca pendeu para o lado. Uzar foi bem diligente, bem rápido, e pensou: eu não posso deixar a arca de Deus, a arca do concerto, a arca da presença, o objeto mais importante do povo de Israel, cair no chão. Eu vou segurar. E quando ele segurou, na hora, ele morreu. E quem o matou? A glória do próprio Deus. A atitude parecia nobre, a atitude parecia justa, afinal de contas ele foi bem intencionado, mas ele fez algo proibido, algo que não deveria ser feito. Davi ficou muito triste. Davi ficou arrasado, e ele fez uma pergunta que todos nós devemos nos fazer agora. Olha a pergunta que Davi vai fazer. Versículo de número 8. Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Pérez-Uzá significa, pessoal, rotura, ou seja, brecha. Deus abriu uma brecha naquele homem. Versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Essa é a pergunta. Digam comigo: como virá a mim a arca do Senhor? Como é que eu posso trazer para a minha presença de Deus? Está pegando a visão? Em outras palavras, como é que eu devo buscar a Deus? Porque um homem acabou de morrer inocentemente. Que mal esse homem fez? Que pecado ele cometeu? Que erro ele cometeu? Por que Deus o fulminou? Por que Deus o matou? E Davi ficou triste, Davi ficou angustiado, Davi ficou com medo e ficou pensando: e agora? Como é que eu vou buscar a presença de Deus? Veja, muitas pessoas são igual Uzá. Tem até boa intenção de buscar a arca. Tem até boa intenção de buscar a presença. Mas nem sempre nós devemos buscar apenas com boa intenção. Nós devemos buscar da maneira certa. Estava tudo errado. Primeiro, que a arca não poderia ser carregada num carro de boi. Deus deixou bem claro: quando vocês construírem a arca, é para colocar argolas em cada ponta. Imagina uma caixa de madeira com argolas em cada ponta, nas 4 pontas. Imaginou? Façam também 2 varas. As varas traspassarão as argolas, e eram varas grandes, uma de cada lado. Está imaginando bem aí? Está pegando a visão? E a ordem de Deus era para os levitas, homens que foram separados para o sacerdócio carregar. Posicionava-se os levitas, eles se inclinavam por baixo da vara e levantavam um em cada ponta a arca com os ombros, sem tocar. Quem está entendendo? A vara, ou as varas, eram introduzidas nas argolas, varas grandes,
para que o levita não chegasse perto da arca, não tocasse. Está entendendo, minha gente? Mas eles não fizeram isso. Colocaram no carro de boi. Talvez tiveram até cuidado em não tocar na hora de colocar em cima do carro de boi. Mas como a arca não tinha apoio, não estava bem firme, bem segura, quando o boi tropeçou, a roda do carro caiu num buraco, bateu numa pedra e pendeu para o lado, e a arca ia caindo. Usar com boa intenção, tentou segurar, e na hora ele morreu. E às vezes nos falta esse entendimento. Não é buscar a Deus com boa intenção. Nós temos que buscar a Deus da maneira certa, da maneira correta. Pastor, e como é que eu sei? A Escritura me mostra, a Escritura me ensina, para que eu possa saber como eu devo buscar a presença de Deus. Eu tenho que conhecer a Escritura. Quantas pessoas hoje, pessoal, não estão buscando a Deus da maneira correta? Por exemplo, quantas pessoas não fazem da casa de Deus a sua segunda casa? Eu estou falando da igreja mesmo. Eu estou me referindo ao templo. A minha segunda casa é a igreja. Não apenas porque eu tenho que estar aqui, mas porque eu me sinto bem aqui. Esse endereço, que ao longo do meu ministério tem mudado, já são várias igrejas, já são estados diferentes, cidades diferentes, bairros diferentes, sempre é o meu segundo endereço. E eu procuro viver o que disse o próprio Davi no Salmo 122. E olha o que diz o Salmo 122, e eu quero que você viva isso também. Porque Davi está perguntando, como virá a minha presença de Deus? E uma das maneiras de buscar a presença de Deus é na casa dele. Salmo 122, versículo de número 1, está escrito assim, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria quando sai da sua casa para vir à casa de Deus? Quem tem, diga glória a Deus. Infelizmente, nem todos têm essa alegria. Eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir isso, às vezes fica até chateado, fica até triste. Mas, veja bem, às vezes durante um mês, tem pessoas que vêm à casa do Senhor uma vez, no máximo 2 vezes. E é fato que às vezes durante a semana é um pouco difícil, um pouco complicado estar na igreja devido ao trabalho, devido à correria do dia a dia. Tem pessoas que estudam, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que precisam cuidar de casa, cuidar de outros interesses, e às vezes é complicado estar na igreja durante a semana. Muitas vezes a gente tem que considerar a distância, os horários, mas geralmente o domingo a grande maioria tem livre. Mas se você prestar atenção, são 4 domingos em média por mês, e alguns meses tem 5 domingos. Se eu estiver na igreja aos domingos, eu vou vir 4 vezes no mês. No mês de 30 dias, eu vou estar 4 dias na igreja. Está dando para entender? E se eu vier 1 ou 2 domingos, durante 30 dias, eu vou estar na igreja apenas 1 ou 2 vezes. É muito pouco. Porque às vezes, a pessoa não tem essa mesma alegria que Davi tinha. Só pelo fato de saber, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero que você acorde, não apenas aos domingos, mas todos os dias com esse anseio, com esse desejo, com essa vontade. Pastor, a correria me faz vir apenas aos domingos. Então venha todos os domingos para a glória de Deus. Mas se dedique também para estar aqui
nos demais cultos. Faça um esforço, se entregue um pouco mais. Porque se você pergunta, como é que eu devo buscar a presença? Como vir a minha arca a presença de Deus? Não é a presença de Deus que vai até você, mas é você que vai em busca da presença de Deus. E hoje, quando você passou por aquelas portas, pode ter certeza, Deus aqui já estava, e em nome do Senhor Jesus, você levará consigo a presença de Deus contigo, e ela estará também na sua casa. Oh glória, diga glória a Deus, diga a presença de Deus é comigo. Amém, igreja? Como buscar a presença? Davi vai também nos responder no Salmo 51. Olha o que diz o Salmo 51, versículo de número 10. Davi vai dizer assim, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha o que ele está dizendo: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo, estar na presença de Deus, amém, igreja? Quando Davi escreveu o Salmo 51, foi em um período muito difícil da vida dele, porque ele estava pagando um preço altíssimo pelo pecado que havia cometido. O adultério com Batseba, por ter orquestrado o assassinato do marido de Batseba, Urias. Ele estava sendo punido por Deus. O fruto do pecado, o filho que ele teve com Batseba, morreu. O menino nasceu doente. E o que foi que ele fez? Orou a Deus. Ele jejuou, ele orou, ele adorou, ele clamou. E ainda assim Deus permitiu que a criança morresse. Mas ele não estava mal pela morte do filho, apenas. Tanto que quando ele sabe que o filho morre, ele se levanta, se banha, se veste, se perfuma, come, para o espanto de todos, porque disseram assim: como pode? O menino ainda vivo, ele não comia, ele não se banhava, ele estava orando, jejuando, ele estava contristado, e agora que o menino morreu, ele faz tudo o contrário. Mas sabe qual era a maior preocupação? A maior preocupação não era apenas a morte do filho, não era perder o posto de rei, não era perder o respeito do povo. A maior preocupação era perder o Espírito Santo. Ele está dizendo, e eu acredito que ele escreveu isso aqui com as lágrimas caindo do seu rosto. Eu acredito que ele escreveu isso aqui chorando e com o seu coração pesado. Ele estava dizendo: Pai, não retiras de mim o teu Espírito. E ele ainda fala: torna-me dar a alegria da salvação. Porque ele não se sentia mais salvo depois daquilo que ele havia cometido. Está dando para entender? É assim que a gente tem que buscar a Deus. É assim que a presença de Deus virá até nós. Quando a gente, antes de qualquer coisa dessa vida, antes de casa, de carro, de dinheiro, de vestes, de passeios, de viagens, de prioridades mundanas e terrenas, seculares, materiais, a gente tem medo de perder o Espírito Santo e de perder a salvação. Quem está compreendendo? Então diga: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito. Senhor, eu quero estar na tua presença. Diga: Senhor, que todos os dias eu sinta no meu coração a alegria da salvação. Oh glória, diga glória a Deus. Como buscar a presença? Salmo 40, só salmo de Davi, Salmo 40, versículo de número 1. Salmo 40, versículo 1, está escrito:
Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência, meu povo. Saber esperar. Tem gente que começa a fazer a campanha, vem 2, 3 semanas, quebra a campanha porque não tem paciência de esperar Deus agir. Amém? Tem gente que começa a frequentar a igreja, infelizmente, é uma doutrina que faz muito mal à saúde espiritual de qualquer igreja, que é o povo vir à igreja movido apenas pelo desejo da bênção. Isso faz muito mal para a igreja e muito mal para a pessoa, mas a grande maioria das pessoas, elas vêm, infelizmente, com esse intuito. Eu vou lá naquela igreja, porque eu ouvi aquele pastor no rádio, eu ouvi e vi aquele pastor na TV, e ele disse que se eu for, Deus vai me abençoar, então eu vou lá atrás da bênção. Então a pessoa vem doutrinada assim. E aí às vezes ela não é abençoada no tempo que ela espera, ou da maneira que ela quer, ela não tem paciência, ela acaba deixando de vir. Mas se você prestar atenção no que Davi fala na sequência desse salmo, você entende bem porque ele era um homem que sabia esperar com paciência. Porque ele vai dizer aqui o que Deus fez na vida dele, ó. Versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus me tirou da lama, é o que ele está dizendo, e pôs um cântico novo em meus lábios. Amém? É isso que ele está dizendo. Deus me tirou da lama, do lodo. Ele continua dizendo, versículo de número 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Maior é o que Deus tem para fazer em nossas vidas, maior é aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, e maior é o Senhor que está conosco do que os que estão no mundo. Diga glória a Deus. Espera com paciência, confia, permaneça, continua firme. Deus é contigo, Ele não te abençoou. Vai chegar o momento da tua honra, vai chegar o momento da tua vitória, vai chegar o momento do teu milagre, vai chegar o momento que você vai estar aqui, ó, contando o teu testemunho e declarando o que Ele fez na tua vida. Oh glória, quem crê diga glória a Deus. Paciência no Senhor. Amém, gente? O que eu posso fazer para receber a presença de Deus? Como virá a minha arca do Senhor? Ele ficou tão mal que eles estavam em um lugar chamado Eira de Nacon, e ali perto morava um homem chamado Obed-edom. E Davi disse: leva a arca para a casa desse homem e deixa lá. E toda aquela festa acabou. Toda aquela festa acabou, porque afinal de contas um homem tinha morrido. Todos retornaram e a arca foi para a casa de Obed-edom. Passou-se um mês e a arca na casa de Obed-edom. Passou-se o segundo mês e a vida seguindo o seu curso normal, Davi governando, o povo vivendo sua vida, e a casa na arca de quem? Na casa de Obed-edom. Passou-se 3 meses,
alguém achou interessante saber o que estava acontecendo, como que Obed-edom estava cuidando da arca. Será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém tocou nessa arca e morreu também? Não tivemos mais notícia? Alguém chegou lá esperando receber uma má notícia, mas quando chegou, ficou surpreendido. Amém? As pessoas vão se surpreender quando chegarem na tua casa a partir de hoje. Diga glória a Deus. Pessoas que foram na sua casa no passado, quando colocarem os pés lá, vão ver a diferença. Diga glória a Deus. Porque agora a presença de Deus está lá. Amém, pessoal? O que foi que aconteceu aqui? E aí Obed-edom começou a contar. Desde o dia que trouxeram essa arca e na minha casa a colocaram, eu tenho sido muito abençoado. A minha casa tem sido muito abençoada. Tudo que eu faço dá certo. O meu casamento é abençoado. Os meus filhos nasceram abençoados. A minha terra produz. Eu cresço, eu prospero. A melhor coisa que já me aconteceu foi o fato de vocês terem trazido essa arca para minha casa. Volte lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Então quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, tem tradução que diz giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E em Crônicas diz que o Senhor abençoou Obed-edom em tudo. E eu entendo esse em tudo, eu entendo em todas as áreas da vida dele. E eu quero que você tome posse. Amém? Deus vai abençoar o seu casamento e sua vida sentimental. Deus vai abençoar a sua saúde. Deus vai abençoar o seu trabalho, as suas finanças. Deus vai abençoar a tua família. Deus vai abençoar tudo aquilo que você fizer. Oh glória! Amém, igreja? E falaram para Davi, ó, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Agora, da maneira certa. Agora, da forma correta. Os levitas, sem tocar na arca, com as varas, e mais uma vez, a arca estava no meio do povo de Israel. Quando ele ouviu Davi, Deus abençoou Obed-edom, a casa dele, tudo. Davi, a casa de Obed-edom é outra agora, a família dele é outra. Em 3 meses, quantos meses, igreja? Em 3 meses, tudo mudou na casa daquele homem. Primeiro, eu não sei se você percebeu, mas antes da casa de Obed-edom, a arca ficou na casa de Abinadab. E sabe quantos anos ela ficou na casa de Abinadab? 20. E em nenhum momento a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Abinadab. E quantos meses ela ficou na casa de Obed-edom? 3. E Deus abençoou tudo. Obed-edom estava correndo risco de acontecer com ele ou com alguém da família dele a mesma coisa que aconteceu com Uzá. Quem concorda que sim? Sim. Mas servir a Deus não é que você esteja correndo riscos.
Da mesma forma que Deus é amor, Ele é justiça, e da mesma forma que Deus quer nos abençoar quando o obedecemos, nós também podemos pagar um preço alto quando o desobedecemos. Então, se você quer que Deus esteja na sua casa e te abençoe, mas você está na desobediência, você tem que deixar de desobedecer a Deus a partir de hoje, a partir de agora. Você tem que largar o pecado, você tem que largar a rebeldia, você tem que largar a avareza. A pessoa tem que parar de mentir, tem que parar de enganar, tem que parar de levar vantagem, tem que parar de fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, porque da mesma forma que é uma bênção, se eu quero a presença de Deus na minha casa, eu também estou correndo o risco de ser fulminado, ou seja, de pagar um alto preço como pagou Uzá. E se você parar para pensar também, a rotina daquela casa mudou. Aquela casa não era mais a mesma. Um lugar específico foi separado para colocar a arca. Um cômodo específico da casa foi escolhido para colocar a arca. E a rotina da família mudou, porque para servir a Deus, a rotina muda. E tem pessoas que não entendem isso e não são abençoadas, por quê? Porque querem servir a Deus e não querem mudar a rotina. Pastor, me explica, não estou entendendo. Vai ficar fácil agora. Querem servir a Deus, mas querem continuar fazendo as mesmas coisas que faziam. Querem servir a Deus e querem continuar com a mesma vida de antes. E não dá. A vida de Obed-Edom, do exato momento que a arca ali foi colocada, mudou. E quando você passa a servir a Deus, a sua vida obrigatoriamente também tem que mudar. Nada mais pode ser igual. Tudo tem que ser transformado. Diz o Novo Testamento: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus abençoou Obed-Edom porque Obed-Edom entendeu e disse: nada mais aqui pode ser igual como antes. A nossa rotina vai mudar. As nossas práticas mudarão. Os nossos horários mudarão. Se você dormia demais, vai ter que mudar o horário do sono para separar um momento para ler a Bíblia, para orar e para falar com Deus. Se você comia demais, você vai ter que comer um pouco menos, porque vai ter momentos, vai ter dias da semana que você, no lugar de encher a pança, vai fazer jejum. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Se você tinha o hábito de ouvir músicas seculares, músicas mundanas, você vai mudar esse hábito agora para louvar a Deus. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Se você ia para a festa, se você ia para o churrasco, regado a bebida, agora você não vai mais para esses lugares. A rotina mudou, porque agora você vem para a igreja para ouvir a palavra, orar e buscar a Deus. Quem está compreendendo? Se eu quero a presença de Deus na minha casa e a bênção de Deus na minha casa, tudo na minha vida tem que mudar. Nada pode ser igual como era antes. Quem está compreendendo? 3 meses, gente, meu Deus, 3 meses. Tudo mudou. Eu creio que esses 3 meses que restam para o fim do ano serão muito abençoados. Quem crê também? Mas eu não quero que você tenha a arca de Deus apenas 3 meses na sua casa. Eu quero que essa arca fique na sua casa até o dia da vinda do Senhor Jesus, para que todos os dias da tua vida sejam mais do que abençoados. Você crê nessa palavra? Pegou a visão? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.